Oi, minha gente, boa noite. Eu fui convidada para uma live com a doutora Joyce Magalhães no perfil da Integra Vet, Integra Zen, e deu problema lá no perfil dela. Eu tô tentando fazer aqui pelo meu perfil, tá bom? Então é a primeira live aí que a gente vai começar a fazer. E vou esperar o pessoal entrando, né? Eu coloquei aí no feed hoje sobre o nosso tema de hoje, que vai ser a saúde emocional dos pets, né? E a doutora Joyce vai bater um papo aqui para a gente poder entender um pouquinho a importância dessa saúde emocional. Eu vou tentar convidar ela para poder a gente começar a nossa live, tá? Então vai entrando aí para a gente conhecer vocês, podem fazer as perguntinhas. Estou convidando aqui para ver se ela consegue aceitar. Agora deu certo. Não sei o que foi que houve. Tudo bom, Isa? Oi, doutora, boa noite. Boa noite. Agora foi. Agora foi, né? Não entendi também, mas problemas técnicos acontecem, né? Vamos que vamos, né? A vida que segue. Vida que segue, né? Ai, que prazer falar com Não, você por aqui. não, igualmente, né? Para quem não te conhece, dos meus seguidores, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, como a Conexão Pet nasceu, e depois eu falo um pouquinho de mim para os teus seguidores, pode ser? Claro, com certeza. Então, assim, eu sou uma apaixonada por pets, né? Desde que eu nasci, desde que eu me entendo como gente. E eu sempre trabalhei com resgates, né? Resgates de pet. Então, sempre que eu via um pet abandonado, até hoje é assim. Eu sempre resgatava, colocava para adoção. E eu trabalhei muito tempo em uma outra área, né? Eu sou formada em administração de empresas com análise de sistemas, então, assim, completamente diferente. E sempre que eu ia para o escritório, eu ia e me batia com um pet no meio do caminho, né? E aquela coisa falando para mim, é o seu caminho, é o seu caminho, né? É os pets. E o tempo foi O passando, universo te o cutucando, né? universo, né, chamando, né? Aí eu fiz assim, não, chegou um momento assim que no limite, né? E eu senti aquele chamado, né? Logo na pandemia aconteceu, né, uma situação que eu precisei atender remoto. E nesse atender remoto, eu comecei a acolher alguns pets de hospedagem, oferecer alguns serviços, né? Porque nesse meio tempo, resumir a história, eu já tinha feito alguns cursos, né, na área pet para ser mais profissional, o possível, né? Apesar da paixão, mas eu queria atender profissionalmente. E aí fui fazendo os cursos em paralelo, né, com a minha profissão. Aí eu comecei a sentir a conexão, né? Bacana. Uma conexão maior, o chamado maior, e foi nascendo essa ideia de fazer uma conexão dentro do meu espaço, né? Home, em casa mesmo, porém para atender os pets. Então ficou a conexão home pet. E hoje eu Ah, atendo, bacana. né? E hoje eu atendo, eu faço aqui o daycare, a socialização com cães que, né, precisam estar em fase de adaptação, alguns cães que nunca foram hospedados, tem tutores que, eu nunca viajei na minha vida porque tem 2 anos que eu adotei ele, exatamente na pandemia, e até agora eu não consigo viajar, não consigo ser, né, mais livre, e aí eu faço esse trabalho, né, de socialização, adaptação gradativa, para que eles possam ser hospedados com mais tranquilidade. Não, e a gente sabe que dentro dessa lacuna da pandemia, né, a gente teve vários desafios, porque muitos tutores de primeira viagem acabaram adotando ou comprando um pet, né? E é Isso. importante a gente estar nesse bate-papo sobre saúde emocional, porque a gente não sabe o que veio antes da vida do pet até de chegar aquele tutor, né? Principalmente quando ele é um pet de resgate, um pet de ONG, ou até mesmo um pet de canil.
Porque mesmo o manejo do canil, dependendo de como é esse canil, pode causar algumas marcas, né? E não deixar o pet tão saudável mentalmente, emocionalmente. Então é importante a gente falar sobre isso, né? E outra Exatamente. coisa que a gente percebeu. E eu tenho muitos tutores que eles trabalham hoje home office, né? Então, com toda essa mudança aí, para voltar agora para presencial, as coisas estão ficando meio que complicadas, né? Na verdade, elas estão complicadas desde o início da pandemia, né? Porque muitos pets adoeceram com seus tutores em casa também, Sim, né? Então, antes de começar a discussão, eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre o que eu faço. sim. Meu nome é Joyce Magalhães, né? Eu sou médica veterinária funcional integrativa. Desde que eu me formei, eu acabo trabalhando de maneira integrativa. Eu sempre fui acupunturista. E a gente sempre examina o animal como um todo, inclusive considerando o espaço que ele ocupa dentro da família, né? A gente, de certa forma, sempre trabalhou a saúde integral. Então, a medicina integrativa, ela me traz muitos recursos para poder trabalhar não só a saúde emocional do pet, mas a saúde física e a espiritual, por que não? Né? Sim, claro, Então, principalmente. dentro desse contexto, eu acho que a gente que é apaixonada por pet, né? Eu tenho 5 cães, 2 gatos e vai lá, né? Então a gente acaba se entregando e fazendo esse trabalho de corpo e alma. Eu digo que a medicina veterinária ela trouxe um aconchego. A gente não fala humanização porque não é humanizar o pet, mas por isso que eu gosto de dizer que a medicina funcional integrativa ela é um abraço quentinho, né? Um conforto, independente da fase que o pet esteja, ela consegue trazer um conforto, um bem-estar, uma qualidade de vida. Então, às vezes, tudo que você precisa é um abraço quentinho, né? Com Quem é que certeza. não gosta de um abraço E eu, quentinho? Até quem não sabe abraçar, fica duro, mas vem aquela sensação de bem-estar, aquela liberação de serotonina e dopamina, que são os hormônios da felicidade, e te revigora. Não tem como fugir do abraço, com né? certeza. E eu amo, Joyce, esse seu termo, né? Quando eu te conheci de cara, eu já me encantei com esse seu que você usa, né? O abraço quentinho. Eu acho assim incrível, assim, e conectou muito com o que eu penso também, né? Eu me senti aquecida, eu me senti acolhida com o seu abraço. Ai, que bom Sabe? da medicina funcional integrativa é essa, né? Aham. Porque não é a gente vender serviço ou fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Sim, O que me sim. encanta na medicina funcional integrativa é você poder ser um instrumento para que aquele pet, aquele animal tenha o que ele precisa no momento que ele precisa, do jeito que ele precisa. Com Né? Essa certeza. personalização e essa individualização de tratamento que eu sou apaixonada. Que maravilha. Eu estou vendo aqui que tem o pessoal está entrando, né? Vamos dar uma boa noite para Sim, o Sagrado. Tá dando para ver nos comentários aqui? tá sim. Então, eu vou dar uma boa noite para as pessoas que estão entrando. É a minha primeira live aqui no meu perfil, também, né, desse ano. Então, eu vou pedir Ah, que também para bacana. a gente começar a compartilhar no aviãozinho, né? Para a gente poder já ver mais pessoas, que eu acredito que muita gente vai querer saber sobre esse tema. Então, eu ia pedir para a gente compartilhar com as pessoas, né? Quem está entrando agora, também compartilhar, chamar um amigo, chamar as pessoas que têm um pet que está com algum problema emocional, tem algum tipo de estresse, ansiedade. E é o momento das pessoas de estar compartilhando. Sim, e eu pontuo que às vezes a gente fala assim, o pet que tem problema emocional. Muitas vezes a gente não nota que ele tá com uma angústia emocional, né? A gente acha que aquele comportamento mais agitadinho, de ficar pulando, de ficar latindo, é o comportamento normal dele. E aí a Sim. gente vai deixando passar, né? E na verdade não. Por exemplo, quando a gente tem uma pessoa que fala demais no ambiente de trabalho, tem gente que quando fica nervosa fala demais. Tem gente que quando fica Sim, nervosa começa a sorrir.
Tem gente que quando tá triste come demais. É Então, verdade. assim, a gente precisa entender que essas coisas também acontecem com o pet, né? E que a gente Sim. reflete muito os nossos comportamentos, as nossas crenças, o nosso estilo de vida, reflete totalmente na É o, saúde do pet, é o né? espelhamento, né, Joyce? É o espelhamento. O Sim. tutor espelha isso no pet, né? Às vezes o tutor chega aqui na correria para deixar o pet, está aquela ansiedade toda de correria de trabalho. Eu sinto que o pet também está desse jeito, né? Naquela ansiedade, agitado. Então, eu levo um tempo para que ele consiga se ambientar novamente. Quando tem um intervalo muito grande de um pet, por exemplo, tem um daycare. Tem um pet mesmo que teve um daycare, que faz um daycare um pacote, se tiver um intervalo muito grande, né? Ah, esse mês eu não posso ir e tal, ficar um tempo sem vir pro daycare, eu já sinto a diferença do comportamento dele. Ele já traz uma atenção diferente, um comportamento diferente. Então, quando a gente começa a estudar essa parte também de emocional, a gente consegue atender melhor, a gente consegue dar o melhor, né? Além de nós profissionais, também a gente tem que estar bem para poder atender melhor, né? Então é um Sim, conjunto, é todo um sim. sistema que a gente tem que estar em conjunto, né? Principalmente agora, eu vim buscar conhecimento com você para a gente poder se unir e trazer possibilidades, né? Soluções para que a gente possa melhorar todo o sistema em conjunto. Eu acho isso muito Não, bacana. é verdade. E é assim, a gente não tem como saber tudo, mas cada profissional faz a sua parte, cada profissional tem a sua expertise, Sim, né? E a gente vai conseguindo oferecer o melhor que a gente pode sim, para aquele pet, com né? A certeza. gente teve uma onda agora de separações, de home office, que agora estão deixando de ser home office. Então, a gente teve uma mudança total na rotina. Então, a gente teve muitos transtornos, muito pet que ficou doente, muito pet que também engordou, assim como o tutor, muito pet que ficou mais ansioso, que começou a vocalizar mais, né? A gente tem os gatos que são muito particulares na maneira, no estilo de vida, né? E às Sim, vezes a gente tem certas crenças que a gente precisa desmistificar. Então a gente acha que o pet muitas vezes ele está carente, na verdade quem está carente é a gente, né? verdade. E às vezes a gente fica pegando o nosso pet muito no colo, tem pet que não aceita bem, por isso que tem pet que tem dificuldade em lidar com criança, tem pet que gosta mais, cada um tem uma personalidade, a gente precisa aprender a respeitar essa individualidade, né? Exatamente. E às vezes a gente acaba sendo um pouco egoísta e Sim, invadindo, né? Um verdade. pouco o estilo de vida do pet, né? Com os Sim, nossos sentimentos, com as nossas mágoas, com as nossas angústias. E isso acaba refletindo no comportamento dele. exato. Então, a medicina funcional e integrativa ela é muito bacana porque as emoções elas são o primeiro passo para uma doença, né? Quando a gente está lá angustiado, estressado, ou a gente come demais, ou a gente come de menos, tem muita coisa acontecendo dentro do nosso corpo e dentro do corpo dos pets, né? Sim, Então eu falo que o limite entre a saúde e a doença é um barrilzinho que começa a encher com as emoções, né? Por exemplo, quando eu vivo num lar que é muito, o pet vive num lar que é muito agitado, muito barulhento, as pessoas brigam demais, falam muito alto, ele não consegue entender o contexto daquilo que está acontecendo, não tem como emocionalmente ele não ficar fragilizado. A maneira como ele expressa isso vai mudar de pet para pet, né? com E certeza. aí essas emoções que ele fica acumulando, esse ambiente, a falta de rotina, de passeio, de brincadeira, porque com a pandemia a gente tem animais que moram em apartamentos, né? Muito pequenos e que perderam essa rotina de passeio porque os tutores ficaram com muito medo de sair por conta do Covid, né? Sim, E sim. aí o que que a gente faz? Ah, eu não tenho mais como passear, eu notei que ele ficou mais ansioso, mas eu não tenho o que fazer. E na verdade a gente tem que trabalhar com enriquecimento ambiental, a gente pode Ah, brincar isso é, dentro de um apartamento, a gente pode esconder raçãozinha para que ele casse a ração. Enfim, tem
N estratégias que a gente pode traçar, né? Dentro da rotina do pet, seja com adestrador, seja com médico veterinário especialista em comportamento, com comportamentalista. Então, tem N situações que a gente precisa pedir ajuda. A gente não precisa resolver tudo sozinho, né? Com certeza. As nossas angústias... E esse conjunto, né, de fazer nós, educadores, nós, profissionais, juntamente você como médica, né, e o tutor continuar fazendo isso em casa. Porque também é papel do tutor Sim. participar. Porque não adianta também a gente fazer todo um trabalho aqui e não ter esse conjunto, né, de tarefas, né? Porque às vezes chega em casa e o pet fica meio que abandonado, né? Não faz a interação também. Então é importante também a gente estar fazendo esse trabalho. Né, muito essa relação de responsabilidade com a relação de pai e mãe mesmo. Porque, por exemplo, a gente manda o filho para a escola, né? A gente tem que educar o filho para que ele possa ir para a escola. Na escola, sim, ele vai aprender novos hábitos, mas ele não vai ser educado na escola. Por quê? Porque ele passa mais tempo em casa que na escola, né? Exatamente. E assim, a gente tem pets que a gente tem que ver, a gente pensa que às vezes a brincadeira é você hiperestimular. E às vezes não é isso que ele precisa, uma hiperestimulação, né? Exato. Então, por isso que é bacana a gente sempre respeitar a individualidade, cada um no seu tempo. A mesma forma que eu me aproximo da Belinha, eu não vou me aproximar do Sebastian, por exemplo, que são dois pets diferentes. Sim. Né? Aqui mesmo. E a gente que gosta aqui mesmo, de cão, a gente tem uma mania terrível de Felícia, né? Sim. A gente vê um cão, um gato, e vai pra cima, né? Que é uma coisa que não é muito legal, né? E às vezes a gente não sabe como é que o pet vai receber aquilo. Então a gente tem que respeitar o espaço. Assim como a gente vive em sociedade, a gente tem que aprender a incluir os pets de maneira respeitosa, né? Respeitar esses limites deles. Sim, com né? Então, por exemplo, eu gosto, eu tô chateada e eu quero que meu pet durma comigo hoje. Ok, às vezes ele quer ficar só um pouquinho deitado com você, ele te escuta, ele te acolhe, mas ele não quer dormir com você e tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. Né? Tá tudo bem. Exatamente. Aqui mesmo, né? Não é porque ele não gosta de você. Eu coloquei assim vários espaços, né? É um espaço mais intimista, porque assim, eu não coloco o pet para vir logo fazer uma recreação. Nem todo pet quer brincar, entendeu? Nem todo pet quer ir correr atrás de bolinha. Então, assim, eu coloco e vou respeitando exatamente para ele escolher o local que ele quer ficar. Então, eu vou sentindo, eu fiz um espaço meio que zen, eu chamo de cão-terapia. Então, eu coloco os puffs, eu coloco iluminação mais diferenciada, entendeu? Para que ele venha aqui só dormir. Às vezes ele só quer dormir. Às vezes só quer ficar na dele. Mas a recreação dele é uma higiene mental, é o que ele precisa. Né? O pessoal do Dog Park aqui está falando que também tem essa dificuldade, né? Que eles começam a trabalhar com enriquecimento ambiental, com os hóspedes, mas também tem dificuldade de ter um contínuo com o tutor, né? Porque muitas vezes o tutor ele quer que resolva o problema e nem sempre ele quer se envolver como parte da solução. E a gente tem que deixar claro que a responsabilidade é do tutor. Né? A gente vai até onde ele permite, a gente faz o que ele permite e a gente precisa que ele esteja engajado para resolver esse problema com a gente, né? Seja saúde emocional, seja saúde física, seja o que for. A gente precisa, porque no mínimo a gente vai precisar do comprometimento para deslocamento do pet, por exemplo. Sim, né? Certamente. E a gente precisa que ele entenda a importância de certas coisas. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, em troca de alimentação, a gente conversa, hoje está muito em moda a questão da alimentação natural, mas a gente conversa com o tutor, porque não adianta eu colocar para o tutor fazer uma coisa que é perfeito ele fazer, mas ele não é perfeita para a rotina dele. Né? Então, acaba que eu tenho que tirar esses rótulos
e começar a pensar naquele paciente, naquele tutor, naquele contexto, né? Se eu sou um profissional que gosto do que eu faço e que acredito que a saúde emocional é importante, então eu preciso começar a entender isso, né? Porque a gente exige do tutor esse comprometimento, sim, mas a gente também tem que aprender até onde ele vai, né? Até onde ele pode, onde ele quer ir. E a gente Sim, precisa trabalhar dentro da possibilidade que ele nos proporciona. Eu sei que às vezes é um pouco frustrante, porque a gente sabe, acredita que poderia fazer mais, né? Mas a gente tem que ser bem claro com os tutores, porque o poder de decisão, a responsabilidade sobre aquela vida é deles. A gente é apenas ferramenta para poder proporcionar o que ele puder de melhor, né? A gente é exato. ferramenta. E assim, apesar de todas as técnicas que a gente aprende, né? A gente também tem que ter um pouco mais de sensibilidade, né? Porque às vezes, né, Né? principalmente, né? Principalmente a sensibilidade. E essa semana mesmo veio uma Border Collie mesmo, até postei aí, compartilhei. É o terceiro dia de adaptação dela. Ela está socializando ainda, está no processo de adaptação. E foi tão interessante assim, porque eu senti que ela não queria ficar limitada naquele dia. Eu senti que ela queria estar no espaço livre, eu senti que ela queria explorar os instintos naturais dela. E aí eu fiz um Até passeio. porque o nível de energia é outro, É né? Border outro, Collie. é outro. Então, assim, eu fiz um passeio, né, para que ela pudesse ficar mais livre, que ela pudesse explorar. E aí, no meio do passeio, ela encontrou uma poça d'água, assim, no meio do caminho, e se jogou, e se rolou, sabe? E ela se sentiu tão leve. Isso foi tão gratificante, porque, assim, você começa a entender. A gente tem uma, a gente tem uma colega, a Carol Haddad, que ela fala muito uma frase que eu gosto demais: deixa o bicho ser bicho. Ele Isso, precisa liberar o que ele tem dentro dele. exato. É como a gente, né? Eu passei recentemente por uma experiência, eu fui atender em um local onde eu, médica veterinária, não podia levar assim, deixa o bicho ser bicho, né? Deixa a Joyce ser a Joyce. Por Aham, quê? Porque eu acho importante que eu me conecte com aquele animal, né? Então eu gosto de sentar no chão para sim. atender. Por que eu sento no chão? Porque eu não tenho ética, porque eu não tenho classe, porque não, é Ah, porque o chão é um local onde o pet ele vai conseguir vir até mim, onde, a hora que ele quiser, da maneira que ele quiser, ele vai andar. E eu estou observando o comportamento dele, estou observando o que ele está fazendo, estou vendo quanto tempo ele demora. Eu não chego pegando o animal. Eu quero que ele chegue até mim, né? Eu quero perfeito, estabelecer uma relação de confiança. E eu perfeito. preciso entender como é que eu posso ajudá-lo. E eu só sei fazer isso dessa forma, observando, Sim. ouvindo o tutor, conhecendo a história daquele pet, a história daquela família, o contexto que ele está inserido. Então, para mim, isso é primordial. Se eu não tiver isso, é como se tivesse arrancado minhas pernas e meus Com braços. certeza. Aqui mesmo eu vou deitar com eles. Na hora do descanso, eu coloco os puffs e deito com eles. Se eu for brincar aqui na grama, eu vou deitar na grama também. Então, assim, eu sou uma Isa Dog também, sabe? Eu rolo no chão. Então, eu faço esse trabalho para que eles vejam que também sou um pouco semelhante, né? Para que eles se aproximem de forma bem natural. Então, assim, É, é uma coisa muito gostosa, assim, é uma conexão mesmo, sabe? não, e isso é super importante, né? Hoje a gente já sabe que a gente consegue fazer constelação familiar, teta healing, né? E isso é muito bacana, porque a gente consegue entender muito melhor o É. pet e as necessidades que ele tem, E eu né? tô, e eu Dentro tô, da e eu tô na formação de comunicação intuitiva. É ótimo, né? Ai, Então, o que que acontece? Isso é mais uma ferramenta para que a gente possa ser melhor naquilo que a gente faz. sim. Não porque a gente quer ser só melhor, a gente quer oferecer o melhor para quem a gente tem a oportunidade de ajudar. Então, isso Sim. que faz a gente estudar tanto, que faz a gente se envolver tanto, que faz a gente estar aqui uma hora dessa falando do que a gente ama, com a maior alegria dentro do coração, Sim, né? com certeza. Querer que mais e mais pessoas ouçam o que a gente tem para falar, porque é super importante.
né? Porque às vezes a gente tem a questão das modinhas, né? Ah, você tem que passear com o seu pet. Você tem que enriquecer o dia do seu pet. Será que é com passeio? Será que é com brincadeira? Será que ele gosta de nadar? Será que ele gosta de procurar a comida dele? O Sim, que ele gosta de fazer, né? sim, E a gente tem que estar mais aberto a receber. com Porque, certeza. às vezes, a dificuldade que a gente tem alguns tutores que a maior dificuldade não é o pet, é a resistência do tutor, né? E a gente vai trabalhando isso e vai respeitando. Mas, por exemplo, você vai fazer um cardápio. Ah, eu tenho certeza que ele não vai comer isso. Não, ele não gosta disso, ele não vai comer isso. Vamos tentar, né? Vamos estar mais aberto às opções. Porque a gente, quando vai cuidar de um pet, a gente está aberto às opções, a ver o que o tutor pode Sim, fazer, como é que ele pode participar, né? Então a gente precisa ser muito clara na comunicação. é. E assim, tem vários, assim, eu também faço alguns serviços de estética, né? Além de fazer a hospedagem, então ele vem aqui, às vezes tem algum trauma de banhosa, algum tipo de. Então eu tento, antes de fazer o banho, ele vai primeiro se sentir em casa. Eu preciso acolher esse pet, que ele se sinta confortável, porque assim, o procedimento de banhosa, muitas vezes, é muito na correria, entendeu? Não, não que tenha culpa os banhosa, mas às É vezes é o muito próprio de processo. produção, Às né? vezes tem alguns. O conceito está mudando bastante, mas assim, ainda existem muitos banhitosas que é por produção. Então, assim, aquele pet já passou por um histórico, já passou por um trauma, que foi naquele banhosa e teve algum tipo de estresse, entendeu? Quando vem para um outro banhosa, que ele acha que vai ser a mesma coisa, ele vai passar pelo mesmo trauma. Então, todas as vezes que ele vai vir fazer esse procedimento aqui, eu ofereço um daycare primeiro. Ó, primeiro você vai entender, você vai, para não criar novamente o trauma e eu só ser Vamos fazer uma associação positiva, né? isso, e eu ser só mais uma, entendeu? Eu não quero só apenas oferecer aquele serviço específico, mas o conjunto dos serviços, entendeu? Para que ele se sinta acolhido. Não, e E outra coisa, né? Se o pet chega, geralmente esse pet que é mais desafiador é aquele pet que vai para fazer banho e tosa, sim, né? É o mesmo que matar. A gente nunca viu o animal e ele chega naquele momento para fazer banho e tosa e o tutor já fala assim, olha, ele detesta, ele não gosta. No outro pet ele mordeu não sei quem, ele arrancou o sim, dedo de não sei quem, é né? E exatamente aí ele isso. tá de novo para fazer banho e tosa. Eu falo muito, gente, quando você quer desensibilizar um animal, quando você quer que isso seja prazeroso para ele, não leva ele só para tosa, sabe? Isso é ruim. Eu brinco que escola para criança, a gente adora ir em escola quando a gente é criança, porque a gente vai ver os amigos, a gente vai viver emoções diferentes, vai ter experiências diferentes. Mas quem é que gosta de ir para a escola só dia de prova? Ninguém. Ninguém. Ninguém pode ter a melhor coisa do mundo lá. Se for dia de prova, a pessoa já levando. Ai, prova, ai meu Deus, né? Exatamente. Então, quando você leva o pet para fazer banho e tosse, e ele já tem todo esse histórico, todo esse trauma. Primeiro, o ideal seria que ele tivesse um acompanhamento com um médico veterinário, de preferência, esse acompanhamento funcional e integrativo, né? Para a gente ir tirando essas interferências de traumas que ele viveu e que levasse ele para um banho com hidratação, para ele receber uma massagem, uma coisa que Banho ele nunca viu. relaxante, banho terapêutico, né? E tem mais, você leva esse pet para um banho e se na primeira vez conseguirem lavar só o corpo dele, não conseguiram lavar a pata, tá tudo bem. Precisou de focinheira dessa vez? Não, só consegui lavar o corpo quando eu fui para as patas e ele quis morder. Tá tudo bem, a semana que vem a gente volta Isso, e aí a gente vai acompanhando a evolução. A gente precisa aprender a ter paciência, né? exatamente. Porque a gente quer aquele pet limpo, a gente quer que o banho seja prazeroso, mas a gente quer colocar ele lá, a gente reclama da linha de produção, mas a gente quer deixar ele no banho, deixa 8 horas, pega 10, né? Eu pego 10, né? Não, um animal desse, ele precisa de tempo.
eu já cheguei dentro de uma clínica com acompanhamento a ficar uma semana no processo de banho com o animal. Para quê? Para que fosse prazeroso com ele. Sabe por quê? Porque hoje ele tem 1 ano e ele é assim. Daqui 10 anos ele vai estar 10 vezes pior. E aí, com 10 anos, 10 vezes pior, como ele veio com essa emoção, essa raiva, esse medo dentro dele ao longo de todos esses anos de vida, ele está com um terreno biológico sujo, ele já está doente, hipertenso, diabético, obeso, só está piorando com câncer. Porque a gente pensa que a saúde emocional é besteira. Eu dou uma vida boa pro meu pet. O que é dar uma vida boa? Eu pago daycare para ele. Mas em casa, como é que é a vida dele? Né? Como é que é a alimentação dele? Como é que é a rotina dele? Porque a gente pensa que não, mas a saúde emocional, ela está muito relacionada às doenças, inclusive as doenças degenerativas como o câncer. Né? Então, um animal que ele vive uma vida emocionalmente difícil, ele está mais predisposto a desenvolver um câncer. Né? Um animal mal-humorado, por conta de experiências negativas, ele está mais predisposto a desenvolver um câncer. É isso que a gente quer? Não. Então, assim, o trauma já aconteceu muitas vezes. A gente não tem como mudar o que passou, mas a gente tem como interferir daqui para frente. E aliviar. Então, por exemplo, daqui para frente, eu tenho como criar experiências dentro de um daycare, que é o trabalho que você faz, dentro de um banho. Eu tenho como utilizar terapia neural, homeopatia, nutrologia, utilizar alimentos funcionais. Para quê? Para modular o comportamento desse pet. Porque um pet que vem com essa saúde emocional deficitária é um pet que está inflamado. Por quê? É um pet que tem problema de saúde bucal, é um pet que tem problema intestinal, desbiose. Mas ele não faz cocô mole, o cocô dele é durinho, sem cheiro. Mas isso não significa que o que prevalece no intestino dele são as bactérias boas, né? Sim. E a gente não vê na rotina ninguém preocupado com o intestino, em cuidar do intestino, né? E aí, quando eu venho com o coração mais duro, raiva, medo, vivendo essas experiências ao longo da vida e vai se associando a essa desbiose, seja ela bucal, seja ela intestinal, vai ter problema, vai ter doença, porque eu estou sujando o terreno biológico. Se eu for a pessoa mais feliz do mundo, o meu terreno biológico ainda fica sujo, porque eu tenho contato com desinfetante, produto de limpeza, com onda sonora, onda eletromagnética, onda geomagnética. Enfim, se eu fosse aquela pessoa zen perfeita que andasse sorrindo, né? Que às vezes a gente tem a impressão que o cão é assim, a gente olha para ele e fala, mas ele é feliz. Ele não precisa disso, precisa. Ele é feliz, mas tem várias coisas interferindo no campo dele. E a gente precisa cuidar desse campo, a gente precisa cuidar desse terreno biológico. E quando a gente fala cuidar de terreno biológico, não é só com medicação. É com terapia, é com brincadeira, é com alimentação, com terapia neural, é com homeopatia, é um conjunto de coisas. Exatamente. Não adianta a gente levar um animal para isso e querer que ela resolva todos os problemas dele, né? Assim como se um animal chega para mim, eu vou falar de rotina, vou falar como é que é o banho dele, vou sugerir muitas vezes um daycare. Então é o conjunto de coisas, né? Não adianta a gente viver apagando incêndio. Que o que mais a gente vê na rotina dos pets é assim, o pet ele vai levando a vida, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Aí vai ao veterinário ou vai só para vacinar, não faz um check-up e aí espera o pet sentir algo. E a gente precisa entender que quando ele sente algo, já é aquele grito desesperado de socorro. Porque assim, quando já vai para o físico, né? Porque o emocional já está realmente no limite, já transbordou. Né? Tudo começa no emocional. E aqui tudo vem acontecendo, né? A doença vem se desenvolvendo de maneira silenciosa lá dentro. Você vê as atitudes, o que está por fora. Né? Quantas e quantas vezes, vamos trazer isso para o lado humano, a gente não conhece uma pessoa que é super bacana, super bem-humorada, que você admira, aí de repente a pessoa descobre que está com câncer, uma semana, pronto, você recebe a notícia que ela veio a óbito.
Porque Você fala, aquilo já mas como? estava Era uma pessoa tão incubado, né? boa. As emoções, né? Já estavam incubadas ali. A pessoa que quer É, ajudar todo mundo, que tem sempre dizendo que sim, não sabe dizer não, vai engolindo as emoções, né? As angústias. E e até assim são os isso, pets, e né? isso espelha no pet, né? Tudo isso vai espelhar também no Sim, pet. e os pets também se sentem dessa forma. Por exemplo, se eu sou um pet que eu começo a pular nas pessoas, por exemplo, eu sou um husky que pulo nas pessoas, porque tem um tamanho maior, algumas pessoas têm medo, né? Não sabe que Sim, pode confiar que ele vai só pular. As pessoas reagem de maneira diferente. Aí então, toda vez que eu recebo uma visita, eu tenho que fechar meu animal no quarto para ela não pular. exatamente O isso. que que é melhor? Eu tentar educar, tentar fazer algo que mude, que vire a chavinha dela, para ela entender que ela não precisa fazer isso. A gente utilizar terapias para diminuir a ansiedade, um daycare, o que quer que seja, como estratégia, ou a gente ir para a solução mais simples. Recebo visita, fecho no quadro, isolo. O que meus olhos não veem, o meu coração não É sente, mais mas ou o menos pet isso. está lá, né? Aí quando saiu a visita, vamos passear, vamos brincar, eu estou recompensando. Será que isso é suficiente? Ele não se sente, Né? ele não se sente pertencente ao sistema, né? Toda vez que Pois é. acontece essa reclusão aí, ele não está se sentindo pertencente, né? Sempre é uma exclusão. Que sentimento ele vai ter? Ele sempre vai ser jogado pelo segundo plano. E a Aqui, gente nunca sabe que sentimento ele vai ter, porque na verdade os pets são igual a gente. A gente fala o que quer, faz o que quer, mas a questão maior é como as pessoas recebem isso. Não é exato, exatamente o que a gente faz, é como o outro recebe que afeta a relação. Então, quando a gente faz determinadas coisas que pra gente não tem problema nenhum, são super tranquilos, como é que o pet vai receber aquilo? A gente não exato. sabe, ele não fala. Se a gente que fala, a gente muitas vezes não sabe como o outro recebeu, imagine a criaturinha que não fala, né? A não ser que a gente Às vezes faça até a comunicação inserção de um intuitiva novo com ele. pet. Pois é. Às vezes até inserção de um novo pet na família é feita de maneira errada. E não quer dizer que você ter um ou mais pets seja ruim, né? É como você faz e como o outro recebe. Então, por isso que a individualidade ela é importante. Por isso que a gente precisa entender que esses tratamentos que respeitam a individualidade, eles não são complementares, eles não são holísticos, eles são integrativos. Ou seja, eles são necessários e vão integrar e potencializar o resultado que você vem tendo dentro de outro sistema, né? E as pessoas têm muita dúvida se essas coisas têm comprovação científica. Tem, inclusive algumas terapias são oferecidas pelo SUS hoje, É, né? exatamente, exatamente. Não A existe muito gente tem tabu, a ainda oncologia existe muito integrativa tabu dentro quanto a do isso. Albert Einstein, né? Então a gente tem muita coisa acontecendo dentro dessa área e não dá para a gente ignorar mais esse momento, né? Porque assim, Da forma de cuidar do pet. até a saúde humana, né? As pessoas ainda têm um tabu, Sim. imagine para o pet, né? Então ainda Não, e até existe. há pouco tempo a gente falava muito nos benefícios que os pets traziam para a nossa saúde mental, né? Então a gente já sabe, tudo que a gente recebe a gente deve devolver ao universo. E quando a gente oferece ao universo a gente recebe, Com né? certeza, do dar e Isso receber. não tem como, né? Então a gente precisa aprender a viver nessa visão de que Essa o pet vibração, ele é nessa realmente vibração, né? Nessa, é, nessa troca, né? De acolhimento também, assim. E também, assim, o dar sem esperar também receber, né? Porque às vezes não, porque é um ciclo, é natural, é né? natural. Eu brinco muito que essa dança com o universo é igual aquela coisa assim, você é treinado para uma coisa, você vai declamar um poema, né? Você treina tantas vezes que já é natural. Às vezes você está lá dormindo e sonhando que está declamando poema e declamando poema, É o né? Então, subconsciente dar ali já ao trabalhando. universo é dessa forma, é leve, né? É sem perceber, é sem doer, É sem doer, né? exatamente. E tem uma coisa que eu ouvi que eu levo muito para a vida. Às vezes a gente fica incomodado com as outras pessoas, com o pet, com o comportamento do nosso pet. Então, tem uma frase que uma professora de medicina germânica usa muito e que eu acho interessante. Ela fala: bateu, doeu, segura que é teu, né? Então, quando aquilo te incomoda demais, peraí.
Não é o outro, é você. Se Exatamente. tá te incomodando, tá precisando trabalhar em você, É não é exatamente no isso. outro, Sempre. né? Exatamente isso. Então, quando Então, a gente tem um pet que a gente se incomoda porque vocaliza demais, qual é a minha participação nisso? Né? E o que eu posso fazer para mudar isso? é Porque quem é exatamente que isso. gosta? Será que ele gosta de ficar latindo o dia todinho? Tenho certeza que não, Eu mesma, eu tenho, né? Tem eu tenho cinco, alguma... eu tenho 5 pets, eu tenho 5 cães e 3 gatos, né? Tô quase empatada Uhum. com você. E tem um que ele pula e ele faz, ele acontece, todos resgatados, né? É um desafio para mim também. Eu tenho, sabe, feito algumas atividades com ele, tento ficar calma, mas tem dias que eu também estou num nível de ansiedade assim que reflete. Eu tenho experimentado isso, né? E eu vou Não, e a percebendo gente isso. sabe que eles não vêm parar na vida da gente por um acaso. Eles nos Não, escolhem e eles vêm com uma missão, né? O exatamente. que que a gente precisa aprender ao longo dessa missão, a gente tem que E descobrir, eu né? tenho me acolhido muito, né? Quando eu vejo que ele pula, que ele morde, aí eu dou aquela respirada, olho para mim, e aí eu vejo que aquele dia eu tô precisando me cuidar melhor. E aí eu vou com ele, sabe? Ele sempre tem me sinalizado isso. Mas é com o tempo, né, que você vai entendendo, você vai tendo esse entendimento para captar. A mesma coisa os tutores, né? Tem tutores que chegam aqui super agitados, porque brigou dentro de casa, alguma coisa assim. O pet, nesse dia, ele vai vir diferente. Ele vai vir diferente. Ele vai vir com a emoção completamente diferente. E é Não, e muito tem legal tutores isso. que gostam muito da dependência do pet, né? Acham que o pet não fica bem sem ele, não vai comer, vai ficar triste, e eles alimentam essa dependência, né? E eu brinco muito, eu falo, gente, é igual quando você vai deixar filho na escola. Você precisa que ele fique lá, né? Você precisa que ele fique bem. Eu sei, eu me senti assim quando eu deixei meus filhos na escola. Um monte de filhos chorando, se jogando no chão. A minha filha virou para mim e falou assim: Você pode ir, viu, mamãe? Tchau. Virou as costas e foi embora. Eu falei: Como assim? Porque a gente fica nessa expectativa, a gente fala assim: Não, não quero que ela chore. Mas na verdade, no fundo, a gente espera que ela esperneie porque tá com É, saudade, porque porque a a gente é carência é importante na nossa. vida, A carência é nossa, né? né? Isso, às vezes é uma relação que a gente desenvolve com o pet também, Sim, né? sim. Então, às vezes, a maneira como você sai de casa, a maneira como você fala, acaba estimulando essa ansiedade. E não é dizer que isso é errado e que você é culpado de tudo, não é isso. É começar a entender, É. começar a saber que tem possibilidade de mudar alguma coisa, que você pode fazer algo. Porque quando a gente tem, geralmente, um cão, um gato, a gente desenvolve realmente uma relação muito íntima com eles. E, na verdade, a gente gostaria que eles vivessem aí 100 anos, é igual mãe, né? A gente fala, ai, meu Deus, por que que vive? Por que que vai? Né? Porque, realmente, eles são um aconchego, né? Você chegar... eu tô vivendo uma fase, assim, que os meus filhos e os meus cachorros chegam amanhã, né? Então, eu brinco, tô maior abandonada. Eu falei assim, gente, são coisas simples. A gente fica tão acostumado com essa rotina, com carinho, com as experiências que eles A gente proporcionam, fica que dependente. eu tô me sentindo estranha de ir ao banheiro sem ninguém me olhando. É verdade. Falei, gente, anos que eu não ia ao banheiro sem ninguém sentado me olhando. E me diz uma coisa, Joyce, você tem muito paciente gatos, né? Porque a gente falou muito de cães, mas gatos. O desafio de ter um gato, porque eu acho que o gato é muito mais difícil, né? Eu não tenho Na muita verdade, o experiência, gato, não tenho ele muita. não é assim, de expressar como cão, né? Ele não expressa. Quando um gato, às vezes a gente fala assim, ah, o gato tá ronronando porque ele tá feliz. Não, o gato ronrona quando ele tá com dor, né? E o gato, a gente tem aquela crença de que a gente tem um gato e que ele não dá trabalho, a gente não precisa brincar, a gente só precisa dar água, comida e pronto, né? E na verdade não, quando você vai receber um gato, você precisa gratificar a sua casa, você precisa entender o que, que ele precisa. Porque Sim. não é saudável a gente ter aquele gato de hotel, estilo Garfield, né? Come, dorme o dia inteiro Não e não tem nada para interage, é. fazer. Ah, porque fala assim, o gato ele é mais da dele, ele é individualista, ele não gosta de brincar.
Não, ele é É muito, independente, é, é muito né? engano isso, Ele é né? independente, Mais independente, né? mais individualista não, mais independente. Imagina, nem Eu falo que gato precisa. é virginiano, né? É do É, jeito que ele quer, na hora que ele quer. A isso, autoestima é lá em cima, né? isso. Por quê? Porque a relação com o gato, por exemplo, ele chega, ele vai falar com você. Muitas vezes você não tá afim naquele momento, você não dá atenção, então ele fala assim, ai, tá bom. Aí ele vai procurar outra coisa para fazer, né? O cão não, ele fica ali batendo as patinhas, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, né? E enquanto você não para o que você tá fazendo e vai... Agora o gato, a maneira que ele faz isso é mais sutil. Por exemplo, às vezes você está aqui trabalhando no computador e ele vem. Aí ele É deita em já no cima do teclado, teclado, é verdade. né? É verdade. Ou então, às vezes, você está com um monte de papel aqui do lado, ele bate a pata, derruba no chão. Chama Né? atenção. Até para chamar atenção, ele tem estilo, né? Exatamente. Não é aquela coisa desesperada, assim. Mas, na verdade, o gato, ele também sente muito, né? É um mito a Aham. gente achar que o gato, ele se afeiçoa à casa. Não, o gato, ele gosta de rotina, né? Você vê que até o perfil do tutor de gato é um perfil É bem diferenciado, diferente, é bem diferente. É bem né? diferente. Então, ele é um bicho muito peculiar e a gente se acostumou por muito tempo a tratar o gato como se fosse um cão pequeno e não tem nada a ver. Gato é gato, cão é cão. Com A certeza. gente precisa tratar de forma diferente, anatomicamente é diferente, dentro da medicina veterinária é diferente. O que a gente faz com gato, a gente não faz com cão. A Uhum. maneira de você medicar um gato, conter um gato, manipular um gato é totalmente diferente da forma como você manipula um cão. Né? Isso nem Sim, falando na questão da individualização de todo o processo, sim. né? Então, o importante, o legal é porque, assim, todos eles são muito responsivos à música, né? À cromoterapia. Então, é muito bacana você ver. Eu já atendi uma gatinha que foram detetizar a casa dela e ela ficou bastante estressada. E ela ficou de um dia para a noite na clínica, né? Sim. E aí ela chegou, a gente já conhecia. E ela era uma gata super doce, super brincalhona, e nesse dia ela tava dando patada no vento, assim, que você olhava pra ela, ela tava, sabe? E aí a gente foi trabalhando com música, trabalhando com cromo, usou um pouquinho de aromaterapia, e daqui a pouco ela deitou, Deitou. bebeu água, comeu. Eu falei, não, agora ela internalizou, para, respira e não pira. Aqui eu também faço hospedagem. Eu estou perguntando porque eu também faço hospedagem de gato aqui. São poucos, mas assim, que vem, né, por enquanto. Mas assim, eu tenho feito exatamente isso que você acabou de falar, essa aromaterapia, né? Eu coloco o Gato ambiente. tem que ter um cuidado com a questão da É aromaterapia, bem porque não é todo diferente. óleo que você pode usar e Exato. tudo, O né? difusor, tudo também tem toda essa. Eu tenho estudado bastante assim para poder. É bem diferente. E assim, eu tento colocar uma Porque o que música. acontece? É um desafio que a gente enfrenta, sim, por exemplo. As pessoas hoje, elas estão buscando muito por esse conhecimento, né? E são, muitas vezes, terapeutas humanos, mas querem trazer isso para dentro da vida animal, para o cão, É para o bem gato. Nem tudo que diferente. é bom É para bem você diferente. É. é bom para o cão ou bom para o gato, né? Inclusive, por exemplo, hoje, como é que eu trabalho? Eu faço um exame que chama biorressonância, que faz uma leitura frequencial, né, do que é bom para aquele animal, o que é ressonante, o que ele aceita bem, o que vai fazer efeito e o que Legal. não vai fazer efeito, o que é dissonante, inclusive em relação a alimento, medicação. Por exemplo, se ele tem predisposição energética frequencial para uma doença como câncer, por exemplo, FIV-FeLV nos gatos. Então, eu acho isso muito bacana, porque isso me deu uma luz para ser mais assertiva, né? E respeitar Legal. realmente a individualidade daquele animal. Porque assim, Uma o coisa que que se serve para um difundiu gato não serve para o outro. O que serve para um cachorro não sim. serve para o outro. Isso Eu também falo achei bem que eu tenho interessante. vários animais, né, com a mesma patologia e cada um faz um tratamento diferente, né? Por Ah, quê? Porque eu estou respeitando a individualidade. Ah, se ele for tratado de outra forma, eu vou ter resultado?
Possivelmente você vá, possivelmente você tenha resultados mais lentos, porque você está tentando. Ah, tem, por exemplo, o ozônio. O ozônio tem indicação para várias patologias, mas tem vários relatos que você faz o ozônio naquele animal e ele não responde, Entendi. embora tenha indicação. Aí, quando a gente testa na biorressonância, aquele animal é dissonante para ozônio. Tá aí a resposta. Bem interessante, Né? bem legal. Então, isso é bacana, né? E eu acho que é a medicina do futuro, você levar em consideração a individualidade, Sim, né? Porque você consegue ser mais assertivo. bem Porque mais cada pontual, né? Bem recebe mais pontual um de cada pet, achei né? bem interessante. E a parte Pois dos é. me fala um pouquinho também, Joyce, sobre você faz também a parte dos florais, como é que é? Eu trabalho com os florais vibracionais, os florais quânticos, né? Eu já trabalhei com os florais de bar, mas os florais quânticos eu tenho ele em forma de gel, então eu consigo fazer massagem na barriguinha, na orelhinha, onde eu tenho menos pelo, né? E eu brinco assim, eu falo muito, olha, os florais vibracionais, como é que eles funcionam? O nosso corpo ele tem uma frequência, cada órgão da gente tem uma frequência assim, são nos pets, da mesma forma, né? E aí, quando eu começo a ter alguma questão emocional, terreno biológico sujo, que eu começo a deixar tudo desorganizado e ser mais predisposto a uma doença, as coisas começam a mudar. É como se fosse o metrô. O metrô tem lá o trem, né? O metrô, você entra de um lado e sai do outro. Isso já é padronizado. Sim. Então, vamos colocar que isso seria saúde, né? E aí, o que acontece? Veio uma pessoa lá do interior e não sabe usar o metrô e começa a querer sair por onde é para entrar. É uma pessoa só, mas ela vai bagunçar o meio de campo. Por quê? Porque ela bate um, ela empurra o outro para sair. Aí, como a força maior é para entrar e ela quer sair, ela é empurrada. Então, gera um conflito, né? Gera uma dissonância ali, uma inflamação. E aí, às vezes, isso é o ponto inicial para uma doença. Então, a gente utiliza muito os florais frequenciais para eles organizarem essa frequência. É como se ele falasse assim, meu filho, ó, não é por aí não, é por aqui. Vamos virar, dar a mãozinha aqui e vamos andar direitinho. Muito Né? bacana Vem com isso. a tia. E esse Né? atendimento, como é que você tá fazendo, assim, né? No caso, fala um pouquinho para a gente saber, né? Se alguém se interessar, como é que a gente faz, como é que você Não, quem se atende. interessar pode entrar no link da bio, né? Tem Tá? lá o WhatsApp de contato. Eu faço geralmente esse atendimento com agendamento, né? Sim. Faço atendimento domiciliar também. Eu tenho alguns parceiros que eu atendo em determinados locais, dependendo da cidade, né? Porque é muito importante, e eu falo assim, olha, não adianta vir para consulta com pressa, porque nós vamos passar pelo menos uma hora aí, porque eu preciso entender o que é que está acontecendo para ver a melhor maneira de ajudar, né? Legal. Então, assim, tem pets que eu consigo atender em uma hora? Tem, mas tem pets que tem um trauma maior, alguma coisa que eu vou precisar de um pouquinho a mais de tempo para poder acalmar, para poder entender, para poder acolher, né? Bacana. Então, isso é importante. E, às vezes, o tutor já vem com uma ideia, eu quero florais quânticos, ou eu quero fazer ozônio. Eu falo, olha, vamos ver, vamos testar o que é bom, vamos aqui. Por quê? Porque senão a gente fica, isso aqui tem indicação, vamos fazer. Não, vamos testar. A gente não tem uma ferramenta que chama biorressonância? Vamos fazer esse exame e vamos testar o que é melhor para ele naquele momento, para a gente ter uma Entendi. resposta melhor. Porque né? às vezes numa E eu falo consulta assim, é bom uma ferramenta e em outro momento pode ser uma outra coisa também, né? Dependendo do que. Sim, às vezes, por exemplo, eu amo terapia neural, né? Gosto muito da técnica, dos resultados, mas nem sempre a terapia neural é que o animal precisa naquele momento. O ozônio Entendi. também, nem sempre é o ozônio que ele precisa naquele momento. Né? Entendi. Quando eu faço a dinamização dentro da homeopatia, às vezes eu tenho 2, 3 potenciais que eu possa utilizar, né? E aí eu testo qual é mais dissonante e aí me ajuda a escolher e ser mais assertivo e ter melhores resultados, né? Isso é bem bacana, né? E assim, às vezes as pessoas acham... A gente está com 5 pessoas aqui online. Deixa eu ver se alguém quer fazer uma pergunta, né? Para a gente também
ver o que é que eles querem. Interagir, né? Exato. Deixa eu ver aqui. E às vezes as pessoas perguntam Eu vou também. dar um oi aqui para as minhas menininhas que estão aqui online. A Gi dá um cheiro na Meg. Gi, dá um coraçãozinho aí pra gente. É a nossa primeira live Você está aí. sendo ouvida no Facebook também. A gente tem pessoas online no Facebook que não estão te vendo, mas estão te ouvindo. Ah, é? Tá? Ai, gente. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui quem está online, né? Para eu também interagir com. Eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver. Gente, a luz está batendo bem aqui no meu olho, eu não estou conseguindo. Tem a Gil Pereira, tem a Gipira, Gi! a Débora Brito, Ana Cláudia, Ah, Maíra, né? dá um oi. Vanessa, Gourmet do Bem, Gourmet, a Dai a hoje me deu. Laura Gente, Freitas. A Dai é maravilhosa, a Gourmet do Bem. Ela me deu hoje uma ganache aqui que eu tô assim maravilhada. Amanhã eu vou falar sobre ela. Ai, eu adoro Benacha. Ela é Isso é maravilhosa. covardia. Aqui, ó. Aí a Meg reconheceu sua voz. Olha isso. A Meg, gente, a Meg é da Gi, né? E ela vinha para Banhosa, né? Aí Gi falava assim: cuidado, cuidado que ela não gosta. Ela vai, ela vai morder. Ela não gosta de pegar no ouvido. Aí a primeira vez que ela veio, aí eu peguei e falei assim, vamos fazer primeiro assim, ó, vamos fazer o daycare, ela vai sentir como é que vai ser aqui a casa, e depois a gente vai fazer o banho tosa, por último. A Meg hoje, ela dorme para ela fazer a É muito tosa. Não gostoso, é nem o né? banho, é a tosa, gente. É um negócio É, impressionante. E é muito eu sou gostoso. apaixonada, assim, porque a gente acaba fazendo parte da família também, né? Dá um beijo no Lê também, viu, Gi? Então é isso. Gente, pode perguntar aí. Quem está entrando agora, essa é a doutora Joyce Magalhães. Ela trabalha com terapia integrativa e funcional. Então, assim, ia ser no perfil dela, deu algum problema técnico que não deu certo, e aí eu chamei aqui para a gente conversar, bater um papo. Em uma outra oportunidade, quero fazer uma outra live, viu, Joyce? Para a gente poder falar Ai, que com a bom. turma, né? A gente E pensa que não, mas já se foi uma hora já, né? já foi uma hora? Nossa, então. Já 8h05 aqui. A gente fica tão empolgada com, né, com o tema que É tanta coisa para falar, tem né? tanta coisa para falar que eu acho que uma live vai ser insuficiente. Mas, assim, é bom esse primeiro contato para as pessoas te conhecerem, né? Saber o que a gente pode oferecer de melhor. Vou colocar enquetes lá no meu perfil, né? Também no seu, para a gente ir compartilhando e sentindo o que é que a gente pode oferecer, né? E criando Faz esse. uma caixinha de pergunta, presencial Isso. mesmo, com, Vou fazer umas né? caixinhas de perguntas, Porque tudo. às vezes as pessoas acham que a medicina funcional integrativa ela só ajuda quem já está doente, né? Mas Sim, não, ela trabalha para prevenir doenças também, né? Então é sim, bem bacana. sim, É sim. uma coisa nova que a gente está trazendo, mas que traz N benefícios não só para os pets, mas para os tutores também. Com certeza, com certeza. Então, eu acho que assim, esse papo aqui foi muito gostoso, né? Para a gente estar Ah, que bom! explanando, né? Explanando tudo que a gente pode oferecer, né? O que o tutor pode participar. Fala mais um pouco, né? Do que você pode estar acrescentando, né? Para a gente poder criar essa rede e no futuro a gente fazer uma outra live, né? Para a gente poder Não, vamos conversar com a fazer turma. sim, a gente vai falando. Inclusive, a gente tem um canal, você já conhece o nosso canal, né? Sim, Toda semana a gente fala de alguma coisa que pode trazer benefícios. A primeira postagem que é o IntegraVet no Ar, o canal, certo. né? Uhum. E a gente fez a primeira postagem falando realmente sobre medicina funcional integrativa, que o objetivo da medicina funcional integrativa é realmente trazer bem-estar, qualidade de vida e aumentar a longevidade dos pets. No segundo, a gente já falou sobre terreno biológico, a importância dele, como é que a gente cuida dele. No terceiro, a gente já falou da importância do intestino na saúde dos pets.
Então, toda Legal. semana a gente está falando de uma coisa bacana, né? Legal. Que a gente não ouve se falando muito por aí, que é importante a gente, quanto tutor, saber. Então, é bem bacana vocês acompanharem. Aí, se vocês quiserem, o link está na bio também do Instagram, o Integra Zen, né? Legal. Se vocês quiserem, pode procurar aí, é facinho de achar, porque só tem a gente, Integra Zen. Massa. Eu que integra de integrar todos os cuidados e Zen porque é de boa. Super se conectou comigo. Quando eu vi o Zen, eu fiz assim, não, tá falando é comigo. Pois é, porque não é aquela coisa assim, ou é uma coisa ou outra, ou se você está fazendo já um tratamento, você vier para a integrativa, a gente tem que parar o que você está fazendo. Não, tá tudo bem. O que você estiver fazendo, você continua fazendo e a gente faz um outro trabalho para potencializar o que você já está fazendo, ou então começa. Tem alguns tutores que preferem mais essa linha integrativa e optam por tratar o animal dentro dessa linha. Então é bacana, né? Mesmo ele não tendo, por exemplo, eu tenho os meus cães. Então a maneira como eles se alimentam, musicoterapia, aromaterapia, os florais, quânticos, eu venho já trabalhando de maneira integrativa. E eu vejo que tem resultado, isso é muito bacana, né? E sempre lembrar que a gente tem que manter a saúde bucal, que não é só estética, não é o cheirinho ruim na hora do lambejo, né? Realmente, quando a gente fala que a saúde começa pela boca, é fato. Quando a gente fala que a gente é o que a gente come, é fato. Isso também acontece para os pets. Então, você vê que tem um monte de coisa para ser falada e um monte de gente vai ter live. outros temas aí. Vou colocar... Que é para a gente saber o que é que vocês querem ouvir da gente. Vou colocar as enquetes aí para a gente começar a movimentar, né? Que tem muita coisa que eu também quero conhecer, né? Eu tento colocar aqui em prática, mas tem muita coisa gostosa assim que eu quero aprender e a gente fazer essa rede aí crescer, tá bom? Pronto, eu acho que já já a gente vai cair, então a gente vai ter que se despedir, agradecer quem ficou com a gente até agora, né? A Isa vai deixar salva, vou deixar né, o nosso bate-papo. Eu também vou deixar salva aqui no Facebook, Joyce Magalhães, médica veterinária. Bacana. E vou ver se eu consigo baixar do perfil da Isa para salvar no meu também. Então vocês não vão ficar sem acesso. E é bom que vocês já deixam as perguntinhas, falam com a gente em box ou deixam aí presencial com a Isa. O que que vocês querem saber? Tá bom? Foi um prazer. Ótimo, prazer, Joyce. Foi maravilhoso. Uma delícia. Né? E vamos juntos conectados. Pronto, que assim seja, gente. Gratidão. Gratidão a todos. A todos. Gratidão, gente. Tchau. Tchau, tchau.